pizza também na porta. Mas meu filho, nós dormimos no meio, né? Me livrando, não tem problema nenhum. Não é? Cada um com seus problemas. Bom, se vocês nunca fizeram uma necrópsia de frango, façam e você vai ver que não há nenhuma ligação entre o diafragma e os pulmões. Não há nenhum tecido que ligue o diafragma e os pulmões. Não há nenhum tecido, nem um cabinho, nem um tendão que ligue os músculos intercostais aos pulmões. O pulmão está solto. Inclusive há um espaço entre os pulmões e a caixa e a pleura, e o diafragma, chamado espaço pleural, ou simplesmente pleura. Não é isso? Pelo que eu entendo, todo osso para ser puxado precisa ter um tendão que está ligado ao músculo, concorda? O músculo contrai, tensiona o tendão que puxa o osso, concorda? E aí tem um movimento. Pois é, o músculo está no diafragma e entre as costelas. Não há um tendão saindo desse músculo para os pulmões. Como o pulmão é puxado? Como o pulmão é puxado? Você concorda que tinha que ter um tendão? Deus não colocou um tendão. Curioso, não? Não é curioso? Deus fez algo mais sutil. No espaço pleural, há uma pressão negativa constante lá, que varia de -3 a -6 milímetros de mercúrio, mas é negativa em relação à atmosférica. É o que eu chamo de pressão de sucção, a caixa e o pulmão, e uma pressão negativa entre os dois. Qualquer movimento da caixa é um movimento recíproco dos pulmões, concorda? Se a caixa relaxar e contrair a caixa, os pulmões contraem, e por interdependência alveolar, os alvéolos contraem, criando uma pressão positiva intra-alveolar que expulsa o ar no fluxo respiratório. Se a caixa torácica se expandir, os pulmões se expandem, e por interdependência alveolar, os alvéolos se expandem, criando uma pressão negativa intra-alveolar, permitindo o fluxo de ar inspiratório. Lindo, não é? Tudo depende dessa pressão negativa, concorda? Intra-alveolar. Intrapleural. Porque é a mágica que mantém os pulmões aderidos à caixa. É a mágica que permite com que o movimento de diafragma produza um movimento recíproco dos pulmões. Que o movimento da expansão da caixa, estou expandindo a caixa aqui, leve os pulmões a se expandir junto. Check! A pressão negativa dentro da pleura. Tudo bem? Agora vem outra pergunta. Como? Eu gosto de variar a pergunta, tá? Como é criada a pressão negativa dentro da pleura? Porque tudo se resume a isso, não é isso? Eu sei. Eu sei. É uma explicação meio o ovo e a galinha, tá bom? Eu nunca sei como começar, mas eu sei. Se eu admitir que a pressão negativa na pleura é constante, eu diria que todo líquido que é drenado pelos pulmões se dirige para a pleura. Correto? Porque os líquidos também se dirigem para as regiões de menor pressão, vide sistema cardiovascular, não é isso? E passa bastante sangue nos pulmões, não passa? Para falar a verdade, passa todo o sangue do corpo nos pulmões. É o único órgão que, junto com o coração, recebe todo o sangue do corpo.
Certo? Então os pulmões são tecidos bem hidratados, concorda? Há muito líquido neles. E esse líquido, boa parte, se dirige para o espaço pleural. Por quê? Na pleura temos pressão negativa e ela drena líquido para a região da pleura. Certo? Esse líquido aí tem duas funções. Primeiro, permite como um efeito deslizante anti-atrito para o pulmão e a caixa não provocar lesões entre si, uma vez que eles estão aderidos. O líquido tem efeito lubrificante. Certo? Esse seria um efeito minoritário. Tem gente que fala que é o principal efeito do líquido. Eu diria que não. O principal efeito do líquido é criar uma pressão negativa. Como? Alguém tem ideia? Como é que diminui a pressão de uma garrafa de refrigerante? Usando a palavra líquido na resposta. Tira ou põe o líquido? Como é que diminui a pressão de uma garrafa de refrigerante? Ah, bom. Tira. Então, já que tem líquido, basta tirar. Que a pressão ficará reduzida, concorda? Quem costuma tirar líquido dos espaços corporais do nosso corpo? Como é o nome desse sistema linfático? Até que enfim ela acertou uma, hein? Parabéns! Há inúmeros microlinfonodos pulmonares que drenam o líquido formado no espaço pleural, uma vez que lá a pressão é negativa. Quando você drena líquido, a pressão nesse espaço cai, não cai? Criando uma pressão negativa. Basta montar esse brinquedo. Crie um espaço e bote bombas de sucção que puxam o líquido. A pressão vai ficar negativa nesse espaço, não é? Quando a pressão fica negativa, o líquido daqui entra na pleura, não entra? E a bomba fica puxando, não fica? Bom, está feito um mecanismo cíclico. Eu não sei quem começou com o que primeiro. Mas eu sei que o líquido que está banhando o tecido pulmonar se dirige boa parte para a pleura, se acumulando na pleura e tendo efeito antiatrito entre os tecidos. Mas também é de novo recuperado pelo sistema linfático através de microlinfonodos. A redução do volume de um local reduz sua pressão também, criando uma pressão negativa. Esta pressão negativa colaba as estruturas da parede pulmonar à caixa torácica. Agora, qualquer movimento da caixa é um movimento do pulmão, por causa da manutenção de uma pressão negativa intrapulmonar. Certo? Tudo bem? Do que se morre de gripe A? Disso. Tuberculose? Disso. Gripe? Disso. Qualquer infecção pulmonar morre disso. Quando você inflama um tecido, não cria um edema, ou seja, excesso de líquido. Se ocorrer no pulmão, teremos excesso de líquido. Muito líquido inundará a pleura, acima da capacidade de drenagem linfática. Quando isso acontecer, a pressão dentro da pleura deixa de ser negativa. Concorda? E se não for negativa, o pulmão se descola da caixa e não mais obedece os movimentos da caixa. Apesar da pessoa estar visivelmente movimentando a caixa, não está puxando nem eliminando nada de ar. Ok? Ela está assim, ó. E nada, entrando nem saindo. Porque os pulmões estão desinseridos da caixa, porque não há pressão negativa intrapleural. Ok? Isso é chamado hidrotórax. Essa situação clínica. Ela é comum em infecções. Certo? Se houver trauma e extravasamento de sangue, ocorrerá uma situação chamada hemotórax.
Pode, não pode? Romper fibras. Correto? Isso é bom, não é? Se você romper uma fibra aqui da caixa torácica, não vai dar espaço para o ar entrar? Deixa eu perguntar primeiro, eu sou bobo demais. Se você levar uma facada nas costas, na caixa torácica, o ar entra ou o ar sai? Eu faço isso agora, é importantíssimo saber. Você brigou com o seu namorado, você corre até a cozinha, pega uma faca de bolo Puma, ameaçando ele desarma, porque ele é mais forte, ele é mais poderoso. Ele desarma, enfia a faca de bolo Puma no seu tórax, perfurando o tórax. Nossa. Sabe aquela que vem no rocambole? Não é boa? Quem é dessa época que a faquinha vinha do lado do rocambole? Hoje não vem mais, gente, que coisa mais chata, não é? Eu fico frustrado, às vezes eu compro o rocambole e eu quero ver a faquinha. E o rocambole não tem a faquinha. Já dá uma perda de... Não é? Se viesse com a faquinha eu comeria com mais gosto, te juro. A faquinha era importante para mim. Não é? Bom, quem vai responder? O ar entra ou o ar sai? Eu acho. Hã? Eu acho que não, não é? O ar entra ou o ar sai? Eu acho que sai. O ar entra ou o ar sai? Porque se você fura aqui... O ar? Porra, eu tenho duas ou, não falei e ou, falei o ar entra ou sai. Você tem que escolher uma das duas alternativas. Ele sai. Ele sai, professor. O ar? Sai. Fala mais alto. Sai. O ar entra. Gente do céu. A pressão na pleura é positiva ou negativa? Negativo. O ar sempre dirige para a região de pressão negativa? Sim. Então, se você furar a caixa torácica dando acesso à pleura, que tem pressão negativa, o ar vai entrar. O ar sai da maior para a menor pressão, correto? O ar vai entrar por esse buraquinho. Vai invadir a pleura. E quando o ar invade a pleura, a pressão fica positiva. Esse é o problema. O pulmão se descola da caixa porque não tem mais pressão e sucção. Olha, veja. Fura aqui, ó. O ar vai entrar e a mão vai cair. Correto? É a brincadeira do papel, não. Já fez essa brincadeira? Você tem que pegar duas menininhas. Você fica ali. A gente fazia isso em casa. A mãe sai, pega duas vizinhas. Tem esse, eu não tinha primos. Eu usava as coleguinhas da rua mesmo. Tava uma aqui e outra aqui. As tontinhas ficavam. A gente vai brincar, a brincadeira foi legal. E as tontas iam, né? Só que elas se faziam de tontas, viu? Não é? No dia seguinte, vamos brincar de novo? Né?